A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui de volta para estudarmos juntos em mais uma aula do programa Pra Teu Louvor. E hoje o nosso assunto é respiração, controle do fluxo de ar. Me diz, você tem seu fluxo de ar controlado na hora de cantar? Você respira bem, você consegue fazer frases longas, você consegue executar melodias extensas que passeiam pela sua região, pelas suas regiões de voz, com uma boa qualidade respiratória? Vamos estudar junto sobre isso hoje. Eu preciso aqui, antes de tudo, falar um pouco sobre respiração na anatomia real dessas estruturas que trabalham para produzirem som. Quando a gente fala de voz, a gente fala de som produzido e amplificado. Mas antes da produção desse som, nós precisamos ter um bom suporte de ar. De onde vem esse suporte de ar? Estruturas musculares da respiração, especialmente musculatura inspiratória. Nós já falamos sobre essas estruturas, mas vamos aqui recapitular. Musculatura inspiratória, diafragma e músculos intercostais externos. Musculatura intercostal externa expande a caixa torácica, eleva as costelas. Aqui a gente tem algo chamado de movimento de alça de balde, que é o movimento que as costelas fazem de subir, levantar. E essa musculatura intercostal externa, ela está entre cada costela. Uma vai subindo e vai puxando a outra. E o diafragma, quando nós inspiramos, ele se expande, abaixa, expande e monta ali a nossa estrutura de apoio. Então, quando os intercostais externos puxam as costelas para fora, o diafragma expande e assim nosso apoio está iniciado. Agora, o controle do fluxo de ar tem muito mais a ver com a sustentação dessa estrutura. E esse ar vai passar por onde? Vamos entender. Inspira comigo pelo nariz. Já coloca aí uma mão nas costelas e outra mão no abdômen. Inspiramos. Solta pela boca. Troca de mão para você sentir também com as outras mãos e do outro lado das costelas. Inspiramos. Soltei. Esse movimento principalmente. É a partir disso aqui que vem o controle do fluxo de ar. Se eu não tenho uma boa ativação de apoio, meu fluxo de ar também não terá uma boa sustentação. Então pensem exatamente nesse esquema do fato de para ter uma boa sustentação do controle do fluxo de ar, eu preciso ter uma boa ativação. Então vamos trabalhar essa ativação. Inspira comigo, segura 1, 2, 3, 4, 5, solta. Inspirou comigo, segura 1, 2, 3, 4, 5, solta. Inspirou comigo, 1, 2, 3, 4, 5, soltou. Então aqui a gente trabalhou um pouco da ativação do nosso apoio na nossa inspiração. Para termos qualidade do suporte de ar, eu preciso ter uma boa inspiração. E aqui eu não estou dizendo sobre a quantidade de ar, não estou falando sobre a quantidade de ar que você põe para o corpo. Não é sobre isso aqui, ó. Tensionar a respiração, respiração alta, não. Não é sobre isso. É sobre a qualidade na abertura dessas estruturas. Eu consigo fazer sutilmente e ter um bom suporte de ar a partir dessa abertura e do equilíbrio dessas estruturas na sustentação. Então, nós seguramos 5 segundos. Agora você vai segurar 10 segundos comigo. Inspiramos. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta. Inspiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou. Tudo bem? Assim você pode fazer 15, 20, 25, até o tempo que você aguentar. Lembrando que aqui a gente está começando do básico. Só
sustentação, sem produção de som. Agora nós vamos produzir fluxo de ar, de fato. Você vai comigo em S longo. Inspirou? Esse fluxo de ar precisa ser contínuo, equilibrado, sem força, sem tensão e sem oscilações. É muito comum quando o cantor tem problemas de sustentação ou de compreensão mesmo da ativação dessa musculatura inspiratória. É muito comum que esse cantor tenha fluxo de ar desequilibrado, oscilante. Ou também, quando existe alguma questão muscular de prega vocal, esse cantor também pode ter som oscilante e ar oscilante. Então, o treino da estrutura respiratória, do fluxo de ar, é fundamental para todos os cantores, desde os mais novos até os mais velhos, todos os tipos de vozes. Todo cantor precisa treinar isso sempre. Não é, eu já aprendi, não preciso mais treinar. Não, porque o nosso corpo é vivo, o seu instrumento é vivo. Cada dia ele está de uma maneira dinâmica, diferente. E a musculatura aprende a partir do momento em que nós criamos memória sobre essa musculatura. Então, música é repetição, canto é repetição, fisiologia também é repetição. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos 5 segundos em um S longo e equilibrado. Inspirando. Não deixe ficar. O ponto articulatório entre os dentes, ele precisa estar ali firme, constante. Tudo bem? Inspiramos. Dez segundos. Inspiramos. E assim você pode fazer 15, 20, o quanto de tempo que você também conseguir manter em equilíbrio e em sustentação esse fluxo de ar. Um detalhe importantíssimo, eu preciso, enquanto estou soltando o ar, preciso manter essa estrutura ativa, estrutura do meu apoio. Se eu faço dessa maneira aqui, vai chegar um momento que eu não vou ter mais apoio montado, diafragma expandido, intercostais abertos, costelas abertas, já vou estar com tudo relaxado na minha musculatura inspiratória e isso vai se transformar em tensão, tanto no fluxo de ar quanto no som da melodia que você estará cantando. Então, mais uma vez, fazendo 10 segundos, inspiramos. Eu preciso chegar ao final desses 10 segundos ou do tempo que você fizer e ainda ter isso aqui aberto e depois desmontar. Tudo bem? Agora eu vou para uma outra parte do nosso treino do controle de fluxo de ar. Nós fizemos com apneia, fizemos com ar e agora a gente vai fazer com som. Nós já fizemos esses exercícios em outras aulas, mas hoje o foco é só em controle de fluxo de ar. Você vai fazer comigo na consoante V. E aí eu quero que você faça comigo o ponto articulatório dessa consoante. Nós fizemos S. E dentro desse S, você vai pôr som, vai transformar em Z. E aí você vai colocar a mão aqui na altura do pescoço para sentir na laringe a vibração desse Z. Prega vocal só aproximada, S. Prega vocal vibrando, Z. Tudo bem? Então, você vai fazer comigo agora um Z, bem equilibrado, contínuo. Inspiramos. E agora eu vou ajustar a posição
dos lábios nesse Z, e eu vou te dizer para quê. As consoantes que trabalham fluxo de ar, consoantes de sons fricativos, esses z, 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 tem, além dessa estrutura externa que você está conseguindo ver, uma estrutura interna que nós precisamos trabalhar com a percepção, a sensibilidade dessas estruturas. Dos articuladores, como está o seu palato mole, base da língua, parede da faringe, tudo isso está expandido ou está apertado, tenso? Faça comigo nessa posição de vogal U. Zzz, mas não é zu. Tudo bem? A gente não vai abrir a vogal. Nós vamos manter a forma, mas com ponto articulatório fixo da consoante Z. Inspiramos. Então, eu mantenho o meu apoio, mantenho também o ponto articulatório, para que esse ponto articulatório me ajude a manter o equilíbrio desse fluxo de ar também. Você pode fazer também em sons oscilantes, notas. Nós vamos fazer grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo. Inspiramos. Mantenha o mesmo ponto articulatório, mantenha o seu apoio e pense nessa melodia que está fazendo um giro, um glissando. Vai do grave ao agudo, volta no grave, vai ao agudo de novo, para que a nossa prega vocal não tenha um movimento parado, mas para que ela tenha já um trabalho de encurtamento e alongamento, grave e agudo, ou seja, uma dinâmica muscular colocada sobre a prega vocal. Nós vamos aumentar um pouquinho a distância desse som. Soltei todo o meu ar. Agora a gente vai pensar nessa melodia, um som em oitavas. E aqui entra o nosso exercício usando de fato referência de nota. Inspiramos. E eu quero que você faça essa distância bem portadinha mesmo, bem preguiçosa. Não precisa ser nota aqui, já foi direto. Não, a gente vai devagar. A gente vai de maneira bem preguiçosa chegar nessa nota de cima. Tudo bem? Vou descer. Preguiçosinho. Lembrem-se de uma coisa, o foco aqui é controle de fluxo de ar. Eu não posso desmontar meus intercostais externos, nem o meu diafragma, senão eu perco o meu apoio, perco o equilíbrio desse fluxo de ar. Inspiramos. Bem devagarzinho, inspiramos. Inspiramos. A gente vai para outra consoante agora. Eu vou para a consoante V. Agora vamos pensar em outro ponto articulatório. Dentes superiores e lábio inferior. Se eu faço sem som, eu tenho um F. Ou seja, só tem ar passando, não tem vibração de pregas vocais. Se eu mudo para a vibração das pregas vocais, eu tenho F, eu tenho V. Agora, do mesmo modo, vamos entender a fisiologia do exercício na porção interna do meu trato vocal. Eu tenho aqui fora dentes superiores, lábios inferiores, mas lá dentro eu preciso ter essa estrutura montada. O ar não terá passagem aberta. Ele vai ter ponto articulatório ali fechando e obstruindo, de certa maneira, esse som. Portanto,
daqui para dentro, eu preciso ter essa estrutura muito bem aberta, montada, para que não seja, mais uma vez, um som tenso. Então, pensem comigo. Inspiramos. Controle esse pontinho articulatório de dentes superiores, lábios inferiores. Lábio inferior, tudo bem? Inspiramos. Não pode ser. Eu preciso ter fluxo de ar constante. Afinal, o exercício é para trabalharmos controle do fluxo de ar, tudo bem? Inspiramos. Já na inspiração, por isso que essa parte é fundamental. Já na inspiração, pense na expansão do seu trato vocal, palato mole se erguendo, a laringe também vai abaixar na inspiração. Eu ganho esse espaço no meu trato vocal porque as estruturas se movimentam. Elas vão articular, moldar o som que vai acontecer. Inspirei, expandi, palato mole e botei a minha laringe para descer. Vamos juntos? Inspiramos. Mais uma vez eu vou num som oscilante agora, mudando a frequência dessas notas. Inspiramos. No finalzinho você ainda precisa ter apoio, tudo bem? Vamos agora mais uma vez fazer com a oitava. De novo, você pode ir bem preguiçosamente para esse som. Não precisa, por enquanto, ser direto de uma nota para outra, tudo bem? Inspiramos. Inspiramos. E lá no finalzinho, solte o seu apoio. Inspiramos novamente. Fluxo de ar aqui na pontinha do ponto articulatório, bem constante, não pode ser oscilante, desequilibrado. Inspiramos. Inspiramos. Por que é importante o espaço interno? Para que eu não aperte o meu som, tensione, para que eu não tenha constrição nesse exercício, tudo bem? Agora, nós vamos pensar em uma outra parte dos exercícios do controle do fluxo de ar. Você vai fazer comigo 2 notas, ainda em oitava. Estou fazendo dó, 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 dó. Com a vogal U. Inspiramos. Controla o fluxo, controla o som. O fluxo de ar que passa na nossa laringe, já a gente vai ver um vídeo falando sobre isso, para mostrar esse fluxo de ar passando ali na estrutura laríngea, ele se relaciona com a musculatura, com a prega vocal. O fluxo, ele se relaciona com a prega vocal na medida em que ela está encurtando, ou seja, emitindo sons mais graves, e ele também se relaciona de outra maneira com as pregas vocais, na medida que essa prega vocal vai alongando para agudizar o som. Portanto, se eu tenho dinamismo muscular e dinamismo nessa relação entre o fluxo de ar e a musculatura, eu preciso ter apoio constante para dar sustentação ao que vai acontecer na minha fonação. Tudo bem? Então, nós vamos fazer da vogal U. Inspiramos. 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 E assim você pode descer
até a região confortável para você, dependendo de qual é a sua extensão vocal, especialmente qual é a sua tessitura vocal. E também subir até a região de conforto, dependendo da sua extensão, especialmente da sua tessitura vocal. Agora, eu quero que a gente trabalhe o apoio em sua reativação. Então, primeiro nós inspiramos, fizemos, cantamos e depois soltamos todo o ar. Agora a gente vai reativar esse apoio sem soltar todo o ar, que é o que acontece quando nós estamos cantando um louvor. Você não canta uma frase, solta tudo, respira de novo, canta outra frase, solta tudo, respira de novo. Você precisa de pequenas reativações e controle desse fluxo também nessas reativações. Ainda com a vogal U e oitava. Inspiramos. Soltei tudo. Percebam que essa reativação vai dar um novo estímulo de contração ao meu diafragma e também aos meus intercostais externos para manterem novamente essa estrutura aberta, ativada, a estrutura do nosso apoio, do nosso suporte de ar. Nós vamos agora pensar em outras melodias. Tudo pensando no controle do nosso fluxo de ar, mediante esse dinamismo que estará acontecendo nas pregas vocais, na laringe, de acordo com essa melodia executada. Então, inspiramos. Inspiramos. Eu só solto o meu apoio lá no finalzinho, quando o ar de fato está acabando e quando de fato também a melodia que eu estou cantando vai acabar. Eu falei na aula anterior que a nossa voz, ela tem uma interação de 3 subsistemas. Subsistema da respiração, do suporte de ar, do controle de ar. Subsistema da fonação, onde nós temos pregas vocais vibrando, encurtando, alongando, se aproximando, se afastando. Ou seja, nós temos uma sequência de musculaturas ali que trabalham tanto para afastar, aproximar, encurtar, alongar essas pregas vocais. E nós temos também a interação com o subsistema da articulação, que são as cavidades de ressonância, de molde do som, de amplificação, ainda considerando também musculatura facial, musculatura orofacial, que trabalha na projeção desse som. Então, a interação desses subsistemas precisa estar bem alinhada quando nós estudamos, e é para isso que o treino vem, para fortalecer as suas musculaturas. Quando você faz você está controlando subsistema da respiração, subsistema da fonação e subsistema da articulação. Então, o treino é para controlarmos o fluxo de ar, mas você nunca vai estudar uma coisa isoladamente no canto. Sempre tem uma interação de todos esses subsistemas, tudo bem? Agora vamos pensar na melodia do louvor que nós cantamos na aula passada, Se as Lutas da Vida. Eu vou cantar com você essa primeira frase, mas nós não vamos direto para o texto, nós vamos primeiro para a melodia sendo executada com a consoante V, tudo bem? Então você vai respirar, montar o seu suporte de ar, o seu apoio e vai fazer comigo o exercício com a consoante V. Inspirei.
esse arzinho aqui que está saindo no meio do ponto articulatório precisa ser constante. Mas nós sabemos que, pelo fato de a melodia ser dinâmica, vai no grave, vai no médio, vai no agudo, o que está acontecendo na minha prega vocal também tem dinamismo de movimentos. E, consequentemente, o fluxo de ar que está passando entre essas pregas vocais também é um fluxo dinâmico. Ele vai encontrar ali na prega vocal aqui, fluxo de ar passando no meio delas, ele vai encontrar menos passagem de ar ou mais passagem, de acordo com o nível de adução dessa prega vocal, de fechamento dessa prega vocal. Se eu tenho uma prega vocal mais próxima, com mais firmeza na adução, meu fluxo de ar não vai ter uma passagem tão fácil assim. Se eu tenho uma prega vocal com menos firmeza na adução, no fechamento, o fluxo de ar vai ter uma passagem um pouco mais liberada. Ou seja, tem muitas coisas físicas acontecendo. Então, vamos mais uma vez na melodia desse hino, Se as Lutas da Vida, inspiramos. Vou até aqui. E aí você pode se perguntar assim, mas para que esse movimento com a mão o tempo todo? Isso aqui te ajuda a visualizar a linha melódica que você está acontecendo. Isso é neurologicamente real. O movimento com as mãos, enquanto estamos estudando, treinando, nos ajuda a pensar na direção do som, no direcionamento desse som. Para onde esse som vai? Qual ajuste muscular e articulatório eu preciso fazer com esse som que vai para baixo, que vai para cima? Isso nos ajuda muito a trabalharmos propriocepção daquilo que está acontecendo internamente. Agora eu quero que você pense na melodia cantada do hino, para nós trazermos para a prática, de fato, do repertório, o controle desse fluxo de ar e em quais momentos você, de fato, vai trazer reativação do seu apoio, tudo bem? Inspiramos. Se as lutas da vida te fazem chorar e às vezes te faltam forças para vencer. Imaginamos que o louvor acabou aqui, aí eu desmonto o meu apoio. Ou que tem um instrumental bem grande, eu consigo fazer o relaxamento dessas estruturas e expandir de novo para preparar para a próxima parte. Então, controle o seu fluxo de ar, porque é a partir do fluxo de ar que a laringe faz um bom trabalho de fonação nas pregas vocais e é a partir do fluxo de ar também que o trato vocal faz um bom trabalho de articulação, de ressonâncias, de projeção desse som. Tudo bem? Agora eu quero que você veja comigo o vídeo que nós vamos mostrar para você como funciona essa relação do ar com a prega vocal. Veja comigo. Região da prega vocal, ar passando, aqui eu tenho som, ar entrando, ar saindo. Ar entrando e ar saindo. Esse movimento, enquanto eu vou falando, você vai vendo o vídeo. Quando nós inspiramos, prega vocal abre, se afasta para a entrada do ar. Quando você fala ou canta, essa prega vocal vai vibrar. Os pulsos de ar que estão passando embaixo da prega vocal vai se relacionar com essa musculatura e nós vamos começar a ter produção de som. Então, o controle do fluxo de ar trabalha esse dinamismo do relacionamento do ar, entre o ar e as pregas vocais. Então, isso aqui acontece o tempo todo, enquanto você está falando uma frase ou cantando uma frase. Por isso, nós precisamos ter consciência. Canto é consciente, não é intuitivo. A musicalidade, talvez, a partir das experiências, pode até ser intuitiva, mas o canto, aquilo que é fisiológico, é extremamente consciente e nós precisamos entender esse dinamismo do fluxo entrando e o fluxo saindo enquanto cantamos.
Ficamos por aqui com mais uma aula do Pra Teu Louvor. Te espero na próxima aula. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, pra louvar o teu nome.